Vamos apresentar hoje o nosso trabalho de conclusão da matéria de prática em ciência de dados, do qual nós temos modelar a população mundial em função de indicadores socioeconômicos. A ideia base do nosso trabalho, nós partimos de uma base de dados do World Bank, que continha dados de diversos indicadores socioeconômicos de diversos países. E em meio a esses países, nós filtramos o Brasil para modelar especificamente a população brasileira. Então, nessa base, nós tínhamos dados de 1960 até 2025, indicadores como crescimento populacional, taxa de emprego, escolaridade, coisa do tipo, e a ideia é tentar estimar qual que seria a população mundial em função deles, criar um modelo para isso. Então, basicamente, quais são as nossas duas premissas iniciais? Elas são entender e conseguir. Nós almejamos explicabilidade no modelo, então entender como esses indicadores influenciam no crescimento populacional, e além disso, criar um modelo que seja capaz de predizer. Então, não basta atingir um resultado bom, mas também entender o que os resultados significam. Bom, como que inicia o nosso processo de execução para atingir esse objetivo? Ele começa quando nós baixamos os indicadores, os dados, né? Uma das grandes dificuldades iniciais foi a quantidade de dados. Então, diferentemente dos modelos de machine learning tradicionais, que você tem poucas colunas, não dos modelos de machine learning, mas das maioria dos cenários dos quais você tem muitas colunas, poucas colunas e muitos dados, muitas linhas, nesse contexto a dificuldade é que nós tínhamos poucos indicadores, a amostra era pequena, então era em torno de 60 linhas, né? 65 linhas, e muitos indicadores. Então, a grande dificuldade inicial era conseguir identificar quais desses indicadores eram relevantes e a partir disso começar uma análise. Então, o que nós fizemos? Nós partimos desses mais de 1.000 indicadores, era cerca de 1.400. Com base nisso, muitos deles estavam nulos, então nós já descartamos esses nulos, e depois disso nós tentamos executar técnicas de correlação para identificar quais deles eram mais relevantes para a sequência do problema. Então, basicamente, essa é a lógica que eu expliquei. Então, nós olhamos os indicadores, removemos os nulos, identificamos as correlações, fazemos algumas visualizações em cima da população nesse primeiro momento, para entender como ela se comporta, visto que eram muitos indicadores e não dava para analisar todos, e tentamos também explorar essa correlação por macrotema. Então, basicamente, esse violin plot ele mostra essa tendência decrescente da população. Seguindo para a questão da correlação, nós olhamos quais são os indicadores que têm maior correlação com a população, para isso a nível global, para tentar avaliar o problema globalmente, e depois com relação ao Brasil. Avaliando a questão dos macrotemas, todo indicador está associado a um escopo. A ideia desse gráfico é entender quais são os macrotemas mais correlacionados. Então, por exemplo, fica visível que a população tem uma forte correlação com o setor financeiro. Essa com o principal objetivo de analisar o crescimento populacional anual do Brasil. A rede foi desenvolvida a partir de conjuntos de dados socioeconômicos, os quais a gente discretizou eles em categorias por quartis, para permitir o uso de métodos probabilísticos. Usamos também o algoritmo de Hill-Klein, com critério para definir a estrutura mais adequada da rede, estimando tabela e probabilidade condicional. Entre os principais fatores que influenciaram diretamente no crescimento populacional, a gente tem também o comércio internacional, de exportação, saldo comercial, de investimento estrangeiro direto. Também temos taxas de fertilidade entre adolescentes, gastos com educação e depilação de recursos energéticos. Já entre as variáveis afetadas pelo crescimento populacional, a gente consegue ter em observação a migração líquida, a oferta monetária, a importação e a exportação específica. Setor de serviços e finanças públicas. A gente também revela efeitos indiretos, como variáveis ambientais e estruturais que se conectam ao crescimento populacional por meio de caminhos intermediários. Aqui a gente também tem
o gráfico que a gente conseguiu fazer com essa rede. A gente tem também a descrição dela. O gráfico é uma representação de uma rede bayesiana, que mostra a relação de dependência probabilística entre diversas variáveis socioeconômicas. As setas, elas indicam uma relação de influência direta, onde a variável na origem da seta influencia a variável no destino da seta, sendo uma sequência de uma seta de pai para uma seta de filho. Uma análise detalhada são os fatores que influenciam o crescimento populacional, que seriam as setas principais, as setas de primeiro movimento. As seguintes variáveis são apontadas como pais, ou seja, influenciam diretamente o crescimento populacional. O crescimento populacional, por meio de outras variáveis, significando que ela a influencia diretamente. O gráfico também revela relações mais complexas e indiretas. A influência indireta sobre o crescimento populacional é indiretamente influenciado por exportações de bens e serviços, que por sua vez influenciam o serviço de dívida multilateral. Bom, um método para modelar os nossos dados e conseguir uma previsão da população em momentos futuros foi uma espécie de forecasting, onde a gente usou variáveis exógenas para auxiliar na previsão da série temporal da população. Nós utilizamos as 20 variáveis exógenas mais bem correlacionadas com a população total. E para treinar um modelo, a gente separou os dados ali de 1970 a 99. E um método de validação, a gente usou ali o backtesting para saber se o nosso treinamento foi bom, se o modelo está bem explicativo. E assim, a gente acabou chegando em umas métricas relativamente muito boas, que foi um R2 de 99%, isso da validação, um erro médio ali de 225 mil habitantes, e aquilo. Então, o que implicou que o erro percentual chegou em, 0,1%. E aqui é mais para ver essa questão desse erro percentual. Dá para perceber que está bem colado aqui, que, nossa, no momento até me estranhei quando eu li isso, porque achei que era overfitting, porque está muito colado, só que pela escala acaba dando uma sensação. Mas aí quando a gente vai para o erro bruto, a gente percebe ali um padrão bem claro do erro, aquele claro, um padrão bem esperado, que é ele variando em torno da média, ou em torno de zero, com um padrão bem aleatório, e conforme vai passando o tempo, percebe-se que o erro vai aumentando, porque o modelo de série temporal, mesmo com o forecasting usando o auxílio de variáveis exógenas, ele acaba perdendo a precisão dele com o passar do tempo. Aí os valores acabam sendo um pouco mais fora da precisão, acaba aumentando muito o erro. Bom, mas aí para entender mais ou menos o final do modelo, como que cada coisa impacta no crescimento populacional ou não, a gente separou nos macrotemas para ser mais interpretável, para dar mais aquele entendimento. E aí a gente vê, por exemplo, a gente vê aí o peso das features, dos indicadores. A gente vê que ali as políticas econômicas, ela tem um peso bem alto, ali de 12 mil, perdendo só para a saúde e o setor de comércio privado, que ali eles estão na casa dos 18 mil. O que me chamou muita atenção foi o setor financeiro, que ele me deu um retorno negativo. E até brinquei com os meus colegas que a gente estranhou essa métrica negativa, porque o setor financeiro poderia indicar um crescimento, mas não. Conforme a população vai evoluindo economicamente, a tendência é a retração da população. Eu falei que o que mais impactou foi saúde do setor privado? Não. O que mais impactou, na verdade, foi o meio ambiente. Situações como
aquecimento global, essas coisas, emissão de metano, elas impactam muito o meio ambiente, crescimento de população urbana, eles impactam muito, muito, muito. Fica muito evidente, tipo, quanto mais população urbana, a tendência é a população total explodir, porque vai melhorando as questões de sanidade básica, enfim, melhora tudo em volta, né? Eu acho que o ponto principal ali foram as questões mais relacionadas ao meio ambiente. Agora eu vou falar de uma outra abordagem do nosso trabalho, que segue as curvas de crescimento. Primeiro, tem vários modelos aqui, que a gente fez uma comparação com vários, para ver quais ficariam melhores. A gente vê que o Logístico, o Gompertz e o Richards tiveram R2 quase 1, o Richards 1 aqui, né, só que está arredondado. R2 de teste bons também, então a gente segue uns 3. A gente vê que o Richards foi melhor, ele emula um comportamento de países desenvolvidos, que quanto mais desenvolvido economicamente, mais desenvolvido um país, menor a taxa de crescimento da população, ou seja, a população tende a decrescer, tende a crescer menos, né? Como ela demonstra aí. Então a gente seguiu com a Richards. A gente faz uma análise rápida aqui do ponto de inflexão dela e da taxa de crescimento máximo. E seguindo aqui, a gente vai para a análise da curva mesmo, a carinha dela, né? Que cai a capacidade de suporte, R é a taxa de crescimento, a capacidade de suporte é a população máxima que chega, a taxa de crescimento autoexplicativo, o parâmetro de forma da forma sigmoidal da curva, e o T0, o tempo médio, ele desloca da direita para a esquerda. Agora a gente fez, para aprofundar nossa análise, uma rede Bayesiana dinâmica. Para isso, usamos correlações temporais e testes de causalidade de Granger, que nos permitiram selecionar as variáveis mais promissoras com a base em lags temporais, né? Enfim, com a base em fundamentos teóricos. A gente usou lag temporal, usando o ano anterior, T-1, para tentar prever o ano seguinte, T. Discretizamos os dados, a rede então foi treinada para aprender isso. As principais descobertas foi a inércia demográfica força dominante, né? A população anterior, passada, de um ano passado, representa quase tudo. E a gente chegou em outros pais temporais também, a renda líquida, a taxa de fertilidade adolescente, gasto com educação, terra agrícola e esgotamento de recursos, que seria esgotamento de energia, que seria tipo esgotamento de recursos, como carvão e petróleo, que não são renováveis. Aqui nós temos a estrutura final da nossa rede Bayesiana dinâmica. Esse gráfico visualiza as relações que acabamos de mencionar, em que a população, em que todos nós apontam a população no ano T-0, né? T0, enfim, mostrando como o modelo entende as causas e efeitos ao longo do tempo. Com esses determinantes em mãos, nosso próximo objetivo foi criar um modelo de crescimento populacional mais sofisticado e robusto. A gente começa com um modelo estático, com os parâmetros todos fixos, em seguida com o modelo K dinâmico, em que o K varia com os indicadores, depois um R, em que o R varia com os indicadores, e um que tanto o K quanto o R varia. Aí, os resultados do dado de treino agora mostram um caminho claro. Como a gente pode ver na tabela, o R dinâmico e o completo foram muito bem nos testes, com o R2 altíssimo, né, quase 1, aí ele está arredondado, o RMSE pequeno e o MAP muito bom também. Contudo, apesar desses bons resultados do modelo com os dois, estimando os dois, a gente ficou um pouco a pé atrás com ele por causa do erro quadrado médico nos dados de treino, que ele não tinha visto ainda, né? Nós vimos a base de 80 até 2013, 2018, isso lá, 2018 até 2023. De 2018 a 2023, ele tem um pouco de... o erro quadrado médico sobe. Então, a gente ficou um pouco a pé atrás com ele, vendo outras análises também, análise de resíduo, porque ele tem muitos parâmetros, como a gente está chamando K e R, ele tem muitos parâmetros, então a gente acha que ele acabou dando um overfitting severo até. Então a gente acabou escolhendo continuar com o modelo R dinâmico. No modelo R dinâmico, estamos usando a taxa de fertilidade adolescente para prever. Essa análise detalhada nos mostra a performance. No primeiro gráfico, a gente vê como a taxa de crescimento RT acompanha a taxa de fertilidade. Depois a gente vê o gráfico ao lado da série temporal, mostra que as previsões são quase perfeitamente alinhadas com os dados observados.
E os gráficos de resíduos abaixo nos ajudam a entender os erros do modelo, que apesar de presentes, são distribuídos de forma relativamente estável ao longo do tempo. Em busca da melhor feature, a gente trocou entre a fertilidade e o crescimento de renda, até para ter uma outra abordagem na curva. E acabou que o crescimento de renda melhorou ainda um pouquinho mais que o de fertilidade. Então, a gente vai acabar usando ele agora com a renda nacional, né? Só que a gente vê o desenvolvimento, que é o teste, e para o teste final com os outros, que ele fica um pouquinho pior mesmo, mas ainda são resultados muito bons. Um R2 de 0,92 e um RMSE de 349 mil não são tão altos, vendo. Não, o erro quadramétrico não é tão alto, vendo a população de 200 milhões, e o R2 ainda prevê bem legal. Aqui nós temos mais um pouquinho de gráficos. Aqui a gente vê o desenvolvimento dele, a feature preditora e a performance completa do modelo. Aqui dá para ver porque a escala está muito grande. Mas a única tensão maior que a gente vê é a diferença do erro quadrático, da raiz do erro quadrático médio entre o teste e treino, que foi de 64,5%, mas até que não é tão ruim olhando assim. Então, para concluir, o modelo aerodinâmico demonstrou sucesso a prever a trajetória, com dados nunca vistos, alcançou 92,5% de acerto no teste final, e, embora tenha queda, o resultado valida essa ferramenta confiável como uma ferramenta confiável. Como nós não temos tantos dados, nós temos cerca de 46 anos, o modelo não consegue aprender tão bem. Se tivesse mais dados, mais anos, né, de dados, acho que o modelo iria melhorar e a taxa de acerto da R2 melhorar consequentemente também. É isso, então. Obrigado por verem nosso trabalho.